Amados irmãos, a paz do Senhor, estamos hoje comentando nosso primeiro texto bíblico e nós encontramos no livro de Isaías, capítulo 6, capítulo 7. Capítulo 6 do profeta Isaías diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Cantavam, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz de que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Irmão, que coisa boa. Todos nós crentes precisamos de ter um encontro desse com Jesus, com Deus. Quem não teve ainda, irmão, não tem uma consciência, ainda um encontro real com Deus, precisa dizer: Senhor, eu preciso ter um encontro real contigo. Eu preciso ter uma revelação divina. Deus se revela através de sonho, né, meus amados? Então o profeta Isaías diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Que coisa boa, sentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Esse séquito, segundo os comentários, pode ser roupas, né? O seu manto, ou pode ser também pessoas que lhe seguiam, o cortejo celestial que enchia o templo. Mas ali está mais para poder, para a glória de Deus, que enchia o templo, né? Serafins voavam sobre ele, tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto como sinal de reverência, né, irmão? Com 2 cobriam os pés como símbolo de simplicidade, de humilhação. Deus é digno disso. E com 2 voava, não é? E dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus é santo 3 vezes: Santo, Santo e Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moviam, a casa se enchia de fumaça, e diante de toda aquela glória o profeta Isaías só tinha uma coisa a dizer: ai de mim que vou perecendo. Lembramos que o profeta até agora ele já vinha com uns 8 ais, mais ou menos 8 ais, falando contra as pessoas. Ai dos que se levantam pela manhã, ai dos que os que mal chamam bem, ai dos que se levantam para beber, ai dos que fazem do mal bem e do bem mal. Mas a partir daí, irmão, que ele teve um encontro com Deus, aí ele disse: ai de mim. É o que nós precisamos dizer. Às vezes a gente, enquanto não tem um encontro real com Deus, a gente fica dizendo: ai das pessoas. Agora, quando a gente tem um encontro real com Deus, a gente começa a dizer: ai de mim, irmão. O verdadeiro crente é aquele que, enquanto mais se aproxima de Deus, ele vê suas falhas. Aquele crente que, enquanto mais ele se aproxima de Deus, ele se acha santo, ele não é crente. A gente só é crente porque, na verdade, as falhas a gente só vê quando se aproxima mais do espelho, não é assim? Então Deus é o espelho. Quanto mais o homem se aproxima do espelho, ele vê suas falhas. Aquele homem que se aproxima do espelho, vê perfeição, ele está querendo ser maior do que Deus, não é? Então nós vemos aqui, irmão: ai de mim que vou perecendo. Mas porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Então nós vemos, amados irmãos, que para Deus, na verdade, nós sabemos que vivemos no mundo mal. Porém, não vamos dizer que somos impossibilitados de fazer a vontade de Deus porque somos mal, vivemos no mundo mal, ou que temos algumas limitações, fraquezas espirituais. Quando Deus quer chamar, né? Então nós vemos que sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuro lábio. Então o anjo foi lá, tomou uma tenaz, tirou uma brasa viva do fogo, né? Do fogo, tocou sobre o lábio do profeta e disse: eis que isso passou, o teu pecado e a tua iniquidade foi tirada. Depois, amado irmão, e ele disse: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Lembrando a você que Deus tem sempre brasa no fogo para tirar e queimar os pecados dos crentes, né? Tem crente que gosta de falar palavrão, de falar pornografia, né? Maus pensamentos. Meu irmão, qualquer pecado. No caso do profeta Isaías era os lábios, mas pode ser também os olhos, pode ser o coração, pode ser a mão, pode ser os pés que correm para fazer o mal. Deus tem brasa para queimar cada uma dessas coisas. Pode ser a língua que é grande demais, o ouvido que escuta coisa demais que não deve. Jesus também queima a língua, não é? A língua, que é do falador, do crente falador. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, a partir daí, né? Ele chamou o profeta e disse ao profeta que ele tinha sido enviado
para levar, e diz, vai dizer esse povo, de fato, ouvir, mas não entender, ver, na verdade, mas não perceber. Engorda o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha os olhos, e não venha a ver com seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e se converta, e converta-se e seja sarado. Então nós vemos, meus amados irmãos, que a partir daí Deus estava dizendo que, na verdade, por causa do pecado do povo, o profeta deveria falar e deveria fechar o ouvido do povo, os olhos, o coração, para que ele não entendesse e não viesse ser salvo, porque a sua maldade estava grande demais. Mas nós vemos que é uma das coisas que Satanás também faz. Ele cega os olhos, o coração, o entendimento, conforme a parábola do semeador, para que a pessoa, entendendo, não creia e não seja salvo. É assim também, porque esse povo estava desse jeito, não é? Louvado seja o nome de Jesus. Mas a Bíblia também fala, irmão, que Israel seria levado escravo, mas que uma semente, né, de Israel seria firmeza, seria uma semente santa. No capítulo 7 nós vemos, amados irmãos, que diz que nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzia, rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalia, rei de Israel, subiram para pelejar contra Israel. Então vamos ver, né? O rei se juntou, o rei de Israel, né? Se juntou com Rezim, rei da Assíria, para lutar contra o povo de Israel. Mas nós vemos aqui que o rei de Israel, né? Então Deus mandou o profeta Isaías e seu filho Jezubel ir ao encontro do rei Acais no final do canal do cativeiro, né? E no caminho que ele leva para o campo do lavandeiro, e disse: acautela-te, aquieta-te, não tema, não desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, rei da Síria, e de o filho de Remalia, porque a Síria teve conselho maligno contra ti, e Efraim com o filho de Remalia. Então nós vemos, irmão, que ele diz que a Síria, juntamente, o rei da Síria, Rezim, com Remalia, né? Ele fizeram conselho maligno contra o rei de Judá. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter cuidado na questão de se juntar, né? Mas nós vemos que Deus disse que ele não acautelasse, não se inquietasse, não temesse, não desanimasse seu coração, por causa desses 2 tições fumegantes, porque Deus ia lutar a causa do rei de Judá, como ele luta também a nossa causa. Nenhum conselho preparado contra ti prevalecer. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a promessa daqueles que servem a Deus, não é? Então nós vemos, meus amados irmãos, que Deus prometeu por causa disso, que daqui a 65 anos, no capítulo 8, Israel deixaria de ser rei. O filho de Efraim deixará de ser rei, porque tinha se levantado contra seu povo Israel, contra o seu irmão, não é? E a cabeça dele seria destruída. Então, o versículo 9, a parte B, diz: se não creres, certamente não estareis firme. Então, irmão, só tem uma maneira da gente ficar firme: é entregar os problemas ao Senhor, confiar nele, e ele tudo fará, não é? Olha, se não crer, não estarei firme. Muitas vezes a gente não tem o coração firme em Deus, porque não crê nas promessas, naquilo que o Senhor prometeu, não é? Então nós vemos a partir daí o Senhor continuar a falar, e pediu ao rei que pedisse aí um sinal, pedisse um sinal. Então o rei não quis pedir um sinal, porque disse que não ia tentar a Deus. Mas Deus disse: é tão pouco, rapaz, que você enfada os homens, você ainda quer enfadar também a Deus, que Deus mandou ele pedir um sinal. Quando Deus manda, a gente manda. Mas ele achou que Deus estava pedindo que ia tentar a Deus com aquilo. Mas Deus disse: mas eu vou dar um sinal, tá certo? O mesmo Senhor vos dará um sinal. Já que você não pediu, eu vou dar. Esse que uma vez conceberá e dará à luz um filho, se chamar Emanuel, manteiga e mel comerá, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Então, meus amados irmãos, quem era esse? Uma virgem, irmão, sabe que esse era um sinal maior que havia, porque nenhuma virgem nunca teve um filho. Mas a Bíblia diz que o filho nasceria de uma virgem. Quem era esse filho? Jesus, que haveria de nascer da Virgem Maria, que era desposada com José, ainda não tinha se casado, não tinha conhecido varão, era virgem. Por isso, né, as virgens daquela época desejavam ser a mãe do Salvador.
Mas se uma virgem naquela época tivesse um filho, ninguém ia acreditar que ela não tinha tido contato com o homem. Era fácil até dela morrer apedrejada. Então Deus, quer sabe, fez com que Jesus nascesse de uma virgem compromissada. Maria, que era desposada, noiva com José. E também agia no coração de um homem crente e trabalhou no coração dele para crer que Maria estava grávida do Espírito Santo. Então Deus realiza. Mas aqui, irmão, nós vemos que realmente a promessa de Deus, 65 anos depois, cumpriu-se, né? Israel foi levada, deixou de ser nação. Samaria foi destruída, foi levada pelo rei da Síria. E o rei da Síria colocou pessoas de outras nações dentro de Israel. E nós vemos, irmãos, que até hoje Israel como nação existe na terra de Judá. Mas a terra de Samaria até hoje continua, né? Ainda com mistura de pagãos. Mas isso também fazia parte do plano de Deus para mostrar a Israel que o pacto de Deus não era somente com Israel, era de início, mas o futuro seria que Deus iria unir todas as nações, formar a igreja entre judeus e gentios. Amém, que Deus abençoe, a paz do Senhor.